Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo Gerac, jornalista, e nossa roda de conversa hoje, aqui no programa USP Sustem, é sobre algumas das facetas que surgem quando o tema da justiça climática entra em discussão. Os efeitos das mudanças climáticas são muito desiguais. E em países como o Brasil, onde a desigualdade é crônica e histórica, a pergunta que grita ainda mais é: como a gente pode construir planos de enfrentamento ao novo normal climático que realmente considere todos os grupos da sociedade, muito deles, inclusive, quase sempre invisíveis? Claro que esse é um debate longo e longe de querer esgotá-lo aqui, mas com a ajuda de um time de primeira que eu vou apresentar durante o nosso programa, vamos poder apontar alguns caminhos. E um deles envolve o papel da universidade nesse debate mais amplo sobre o tema da justiça climática. Vamos então ao bate-papo que vai ser muito proveitoso, não tenho dúvida nenhuma. Bom, Carolina, a Carolina, antes de mais nada, é administradora e pesquisadora no Instituto de Física pelo programa USP Sustem. Carolina Fernandes é o nome dela. Vou começar por você então, Carol. Diante de um assunto tão multidiverso como o trabalho gerado na academia, o país, obviamente, precisa, né, de políticas públicas, tanto contra o aquecimento global, contra a injustiça climática. E como que a academia, na verdade, pode nos ajudar a construir essas políticas públicas? Obrigado pela presença. Olá, bom dia. Primeiro eu queria agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui compartilhando com esse grupo maravilhoso. Sim, é um desafio muito grande, né? Não só em relação às mudanças climáticas e à justiça climática, mas quando a gente fala, né, de políticas públicas, o maior desafio, na verdade, é a gente sair da formulação e chegar à implementação efetiva dessa política pública, dando o resultado esperado quando essa política foi formulada. E eu acho que a academia tem participação fundamental nesse processo. Então, a gente detecta o problema, a gente precisa encontrar uma solução e chegar no resultado esperado, e a academia participa muito nesse processo. Então, como é que a gente soluciona? A universidade, com a formulação, né, com a geração de ciência básica, geração de conhecimento, acaba auxiliando nesse processo. Então, é realmente na implementação dessa política, na efetivação dessa política pública. Que aí envolve, obviamente, como você está dizendo, envolve muita pesquisa básica, né, eu imagino, mas também, num passo além, né, uma visão mais sistêmica de todos esses processos, né, para que as conexões possam ser feitas, não é isso? Sim, tanto a mudança climática quanto a justiça climática, a gente está falando de uma interdisciplinaridade muito grande, e é o que a gente acaba vendo no nosso grupo, que são diversas áreas conversando. Eu acho que essa junção das diferentes áreas também acaba auxiliando no processo de implementação e da efetivação dessa política. A gente pega casos, por exemplo, a própria lei de proteção da vegetação nativa, a gente tem uma discussão muito ampla ainda a respeito dela, e a gente não tem a efetiva implementação, e a academia acaba auxiliando bastante nesse processo, né? A gente sai do campo das discussões, que sim, é importante, a gente precisa detectar o problema, a gente precisa ver o que está acontecendo, a gente precisa ver como que soluciona isso, mas não adianta a gente ficar ali só discutindo e não partir para a resolução do problema, para a implementação, para a gente chegar. Outro exemplo é o Acordo de Paris, que é o que eu pesquiso, na verdade. Então, a gente tem que implementar esse acordo, a gente sabe como implementar esse acordo, mas a gente ainda está no campo da discussão, né? Como é que a gente faz? Então, a academia auxilia muito nisso, né? A gente tem ali as diversas áreas discutindo, e vamos partir para a efetiva implementação e deixar as discussões um pouquinho de lado, né? Colocar ali o time para jogar realmente e parar de filosofar um pouco, ficar debatendo só, sair da discussão e ir para a implementação. Claro, com embasamento técnico, né? Só para lembrar para o nosso público que talvez não esteja aí tão inteirado com o assunto, o Acordo de Paris foi um acordo feito em 2015, isso, né?
Isso, 2015. numa reunião internacional da ONU, aquelas reuniões climáticas que ocorrem todos os anos, né, que vão Isso. discutindo aí, principalmente de acordo com o protocolo, né, do clima, enfim, todas essas discussões. Ah, muito interessante, Carol. Não, legal, a gente já volta a falar. Vamos avançar um pouco mais, gente, vamos esmiuçar um pouco mais esses pontos aí que a Carolina já levantou aí para a gente com tanta propriedade. Nesse caso, Jéssica, pensando, claro, sempre na justiça climática, né, como pano de fundo, quais são as práticas registradas hoje mais usadas na área de mitigação dessas mudanças climáticas? Desculpa, deixa eu apresentar primeiro. A Jéssica Weller é engenheira ambiental formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também pesquisadora do programa USP Sustain. Obrigado também pela presença, Jéssica. Obrigada, Edu, e meus colegas também do programa USP Sustain. Bom, a gente tem esforços tanto globais como locais, né, tentando mitigar um pouco dos efeitos das alterações do clima e pensando assim na raiz do problema, né, que são as emissões dos gases de efeito estufa. Então a gente tem práticas que tentam prevenir essas emissões e também mitigar, então removendo, né, parte do que já foi emitido. E esforços a gente tem, assim, tanto governamentais, né, de políticas públicas, como industriais e também individuais, né, de uma pessoa que simplesmente vê o problema se criando e tenta, de alguma forma, controlar, né, mitigar isso. E temos vários exemplos, assim, preventivos, como o uso de como a eficiência energética, uso de combustíveis de baixo carbono, implantação de energias renováveis. E no plano de mitigação, temos uma ação muito forte, inclusive aqui no Brasil, que são soluções baseadas na natureza, as Nature-Based Solutions, que tentam, através da vegetação e da recuperação de áreas degradadas, por isso que eu digo que aqui no Brasil é muito importante, visto que as maiores emissões são provenientes do uso do solo, né, de forma muitas vezes desadequada, queimadas e desmatamento. E, além disso, temos outras técnicas, como captura e armazenamento geológico de CO2, captura e utilização de CO2, né, que são técnicas que estão sendo muito estudadas e que começam a ser aplicadas também nesse momento que a gente precisa de alguma solução, né? E pensando na justiça climática, pensar em soluções que os próprios geradores façam, né? Não a população que, tipo, por exemplo, uma termoelétrica que queima carvão deveria mitigar suas emissões, né, de uma forma mais representativa que pessoas que não estão emitindo de forma direta, pelo menos, esses gases. Entendi. Realmente, não, quando você fala em soluções baseadas na natureza, né, pensando no Brasil, obviamente, isso é uma coisa muito, muito importante, né, muito premente, a gente precisa realmente discutir isso. A questão do carvão tem um capítulo à parte, né, que Santa Catarina ali tem todo um debate envolvendo isso, a indústria do carvão, que gera muito emprego e tal, mas isso fica para um outro programa, que é um debate muito comprido, muito longo e tal. Mas é interessante, sem dúvida. Bom, gente, vocês estão entendendo aqui como a nossa visão aqui é realmente multifocal, né? Tivemos aí já a Carolina Fernandes, né, que vem com todo esse conhecimento aí das relações internacionais, do Acordo de Paris, enfim. Agora a Jéssica aí colocando muito bem essas trilhas, né, esses caminhos que nós temos aí para quem sabe mitigar, né, o problema do aquecimento, tirar o carbono de circulação, né, vamos dizer assim, de uma forma mais objetiva. Mas agora vamos trazer também para a nossa roda de conversa a economista Thaís Diniz, que é pesquisadora de pós-doutorado no Departamento de Economia da USP e integrante também do programa USP Sustain. Bom, já está claro, né, aqui como estamos percebendo aqui pelo nosso debate, que o tema da equidade social é mais do que central e, principalmente, ainda precisa ser discutido com mais profundidade
para não ficar algo tão disperso, ficar só no campo do debate, sei lá, filosófico, né? Como a Jéssica pontuou. Então, Thais, eu vou ter uma pergunta bem fácil para você, viu? Como podemos ter aí uma governança climática que realmente seja moderna e eficaz? Se você conseguir responder isso, você é eleita na próxima eleição com tranquilidade, eu acho. Essa é a pergunta mais difícil que ficou para mim, né? Tudo bem? Oi, Tudo bom, pessoal. bem-vinda. Agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês. A Carol, a Jéssica já comentaram algumas coisas, né? Sobre medidas que podem ser adotadas, sobre como as políticas elas podem contribuir nesse processo. E, claro, quando a gente fala de sobre as questões climáticas, nenhuma solução vai ser fácil. É um tema que é complexo e envolve diversos atores sociais, econômicos, público-privado, individual. E, com certeza, quando a gente fala em governança climática, quando a gente fala na questão climática, a gente está falando de uma agenda de estratégias, de iniciativas que nos ajudem a cumprir com os objetivos, seja de desenvolvimento sustentável, para uma promoção de uma economia de baixo carbono, uma economia que seja justa, e também para que a gente consiga atingir as nossas metas de mitigação, sejam elas nacionais, sejam elas locais, sejam elas globais. E aí, alguns aspectos a gente pode trazer, porque existem desafios nessa governança global ou local, existem avanços, e o que eu posso trazer aqui como avanço tem acontecido no âmbito das discussões multilaterais, por exemplo. Tem se falado muito sobre essa questão das responsabilidades climáticas, aqueles que historicamente contribuíram para o aquecimento global com as suas emissões e que não são, de modo geral, os mais afetados, os mais vulneráveis e expostos às consequências desse impacto. Eu acho até interessante trazer aqui que na última COP, que é o encontro que acontece anualmente entre os atores, né, dos países, assim, para discutir os acordos, os detalhes do Acordo de Paris, que as minhas colegas já colocaram aqui nas suas falas. O ano passado teve um grande avanço sobre a discussão de perdas e danos, que tem como pano de fundo essa questão da justiça climática, porque tem esses países que são mais vulneráveis, eles estão sendo afetados, eles já estão sendo afetados, né? Então, medidas de prevenção não são mais possíveis. E aí, quando a gente fala, então, em governança climática, a gente fala em mitigar, mas a gente fala em adaptar também, justamente para proteger, de certa forma, né, aqueles que estão sendo afetados. A gente teve aqui no Brasil, inclusive, recentemente no estado de São Paulo, a gente viu o que aconteceu, né? Um desastre no litoral. Então, está cada vez mais frequente. Então, se a gente não consegue ter essas estratégias muito bem colocadas, a gente vai acabar onerando, né, os mais vulneráveis. E aí, quando a gente se volta para a questão das políticas, por exemplo, a gente tem algumas estratégias que vêm sendo discutidas no âmbito global, como dentro da COP, do Acordo de Paris, a gente tem o artigo 6, que fala sobre o mercado de carbono, tem toda uma discussão no Brasil sobre as potencialidades do mercado de carbono, principalmente o voluntário, né, que envolvem os projetos de reflorestamento, mas a gente tem no mundo também outras estratégias que são mais locais, nacionais, que envolvem os mercados regulados. Então, quando a gente pensa em justiça climática e equidade, essas estratégias, e aí a gente está dando o exemplo do mercado de carbono, elas precisam ser muito bem desenhadas para que esses grupos mais expostos não sejam onerados, né, por essa política. E se houver um efeito que seja negativo, que existam mecanismos, como, por exemplo, se a gente impõe um imposto de carbono, que exista uma reciclagem dessas receitas para diminuir esses impactos mais sociais que podem vir a acontecer, né? Para terminar a minha fala, eu acho que, respondendo a sua pergunta,
Três pontos eu colocaria aqui: a responsabilidade climática, cooperação, né, que os agentes envolvidos, os atores, eles façam uma cooperação, que existam mecanismos de financiamento de projetos, dessas iniciativas, né, e que as ações elas realmente sejam concretas, porque quanto mais a gente tardar a inação, é muito custosa, né, e vai ser custosa para essa comunidade, esse grupo que é mais vulnerável, esses países que são mais vulneráveis. E não só eles, a gente vai ter respostas em todos os outros setores, né? Pensando não só em questão de país, setores, populações. Então, eu acho que é um início, mas os desafios ainda são muito grandes e a gente vai ter que enfrentar ao longo dessas próximas décadas. Ah, legal, Thaís. Muito, muito bom mesmo. Realmente, esses pontos são importantes. E só me corrige uma coisa: o programa regulado, no caso do Brasil, ainda falta regulamentar, né? A coisa está em debate lá em Brasília, no Congresso, tem umas leis rolando, isso ainda não avançou, né? Não, tem uma discussão que foi colocada o ano passado, em junho, se não me engano, para regular o mercado de carbono. Em tese, só para fazer um esclarecimento que eu sempre gosto de trazer, a gente fala muito aqui no Brasil sobre a regulamentação desse mercado, que é, de certa forma, mais voluntário, que é o que envolve, usando termos meio técnicos, assim, os projetos, né? Quando a gente fala de mercado regulado nos termos técnicos, também existem os mercados que são como o mercado europeu ou o mercado na Califórnia. Então, existe um pouco essa diferença, mas a gente está caminhando para esse debate de um mercado que seja regulado e que envolvam esses projetos, essas certificações. Ah, legal. Bom, e a COP que estamos falando, gente, a COP realizada o ano passado, né, que foi a COP 27, se não me falha a memória, foi realizada ali em novembro, lá no Egito, né, na cidade de Sharm el-Sheikh. Na verdade, foi mais ou menos na mesma época que a Copa do Mundo, né? Acho que muita gente estava mais interessada na Copa do Mundo do que na COP, mas tivemos a COP lá no Egito, sim, o ano passado, que realmente, como a Thaís disse, trouxe alguns avanços interessantes, alguns avanços importantes, pelo menos no âmbito legal, né? Agora, obviamente, como estamos discutindo aqui também, isso precisa ser implementado, precisa ser, enfim, desenvolvido, né? Mas, gente, vamos agora também trazer aqui para a nossa roda de conversa a geógrafa Luciana Ziglio, né? Que ela também é pesquisadora do programa USP Sustain. A Luciana, tem um tema interessante dentro desse nosso tema mais macro que a gente está debatendo aqui, né? Que é como a gente pode fazer para engajar, né, os vários grupos sociais, as mulheres, enfim, nesse debate, nessa discussão aí, tanto de justiça climática, como das mudanças climáticas em geral, né, Luciana? Obrigado também pela presença. Olá, Eduardo. Olá, ouvintes. Olá, grupo USP Sustain. É uma alegria muito grande poder participar dessa conversa e abordar uma parte dessa temática que muito me interessa como mulher também, cientista e com o tema climático. Feliz também estar nesse grupo, nessa roda de conversa, em que nós somos a maioria de mulheres e que não é a regra. Em muitos fóruns organizados, como a Thaís trouxe aqui para nós, pensando na perspectiva da governança. Mas que é importante a discussão na organização de tomadas de decisões, né, nos fóruns internacionais, como a Carolina já trouxe um pouco, e num aspecto também mais associado à Jéssica, quando a gente pensa em empoderamento e capacitação para o viés das tecnologias. Gostaria de resgatar nessa perspectiva de nexos com a questão climática, justiça climática e as populações em maior vulnerabilidade, com destaque especial para as mulheres, o nexus entre água, saneamento e clima, do qual a Universidade de São Paulo teve a oportunidade de participar em março agora, 2023, da Conferência Mundial da Água, e do qual havia representantes da academia, da universidade, mulheres, debatendo cientificamente, contribuindo epistemologicamente para essa conexão.
a Conferência Mundial da Água ocorreu em Nova York, na sede da Organização das Nações Unidas. E por que isso é tão importante? A discussão e a presença da mulher nesses fóruns. Porque a água é uma garantia como direito humano. As resoluções internacionais nos trazem como uma necessidade à vida, o direito à água. Além disso, a higiene e a garantia ao saneamento também estão associadas. E quando nós pensamos na questão climática, nós teremos momentos de secas e de não acesso à água. Então, a importância de se pensar em documentos aonde as mulheres, as crianças, os jovens estejam contemplados como prioridades ou incluídos nesses discursos, porque como as colegas já disseram aqui, os nossos ouvintes estão aí participando conosco, nós seremos as mais afetadas. Isso porque nas rotinas dos agrupamentos humanos, das sociedades de um modo geral, as mulheres são responsáveis muitas vezes pela coleta da água, pelo transporte da água, pela busca dessa água em regiões de seca, pelo acesso e pela organização do cultivo do alimento, da organização da cozinha, da produção desse alimento, não só na agricultura, na produção da planta em si, mas também da preparação desse alimento, do cultivo ao prato, eu diria desta forma para os nossos ouvintes. E também a mulher é responsável também em muitos agrupamentos humanos pela produção do fogo, o fogo que vai levar ao cozimento desses alimentos. Então, se esses nexos estão sofrendo com essas considerações todas nessa roda de conversa aqui por nós, organizada em desenvolvimento, a mulher e esses grupos em especial devem estar no foro dessa discussão como primeira opção. E nesse sentido, não necessariamente nas grandes tomadas de decisões nesses fóruns internacionais, nós temos um quantitativo expressivo das mulheres lá nessas discussões. Nessa direção, né, como propositiva, para ajudar e estimular essa participação quantitativa das mulheres pelo clima, é importante a gente pensar na participação das mulheres no ativismo climático e das jovens também nesse aspecto. É importante pensar também no empoderamento e na capacitação das mulheres para o tema. E essa capacitação envolve comportamentos individuais, envolve comportamentos coletivos também. É importante a preferência para financiamentos onde as mulheres estejam envolvidas com práticas climáticas. E é importantíssimo, né, diante da nossa conversa de hoje, pensar numa ciência, numa tecnologia e numa participação da mulher nessas práticas de produção científica. E como destaque, né, brasileiro para isso, me veio como lembrança agora na nossa conversa aqui, a Rede Brasileira das Mulheres Cientistas, fundada durante a pandemia, onde inúmeras brasileiras, cientistas, mulheres preocupadas com as questões climáticas e com as questões de saúde, se reuniram nessa organização e projetam cenários de notas técnicas, mídias, enfim, que podem ser um instrumento, um insumo importante para esse ativismo e para essas mulheres pelo clima. Muito bem, Luciana. Não, sem dúvida, é um ponto muito importante, muito bem lembrado a presença, a existência, né, dessa rede, melhor dizendo, né, que surgiu na pandemia, realmente tem um trabalho muito, muito interessante esse pessoal aí, realmente. Obrigado aí pela sua participação, mas vamos falar mais ainda, calma, não acabou ainda, gente, vamos lá. Bom, continuando, né, melhor dizendo, nesse papel da universidade, nessa busca aí pela justiça climática, outra demanda sempre muito presente, principalmente aqui no Brasil, é a questão de dados robustos, né, para que boas práticas possam ser desenhadas, né? Como já foi dito aqui, não adianta só a gente ficar na discussão mais etérea ali, né, e não entrar realmente nos dados, não entrar realmente em conjunto de informações mais robustas, né? Isso que a gente precisa, isso realmente é importante. Então, sem dúvida alguma, a Tailine Correia dos Santos, né, que é meteorologista e pós-doutoranda
do programa USP Sustem, vai poder nos ajudar a falar um pouco mais sobre como a gente pode avançar nessa questão de obtenção de dados robustos, né? Vamos agora sair um pouco das ciências humanas, entrar nas ciências exatas. Tailine, obrigado mais uma vez aí pela presença, né? E obviamente, estamos todos aqui para ouvi-la. Olá, Edu, eu que agradeço. Olá a todos. Primeiramente, é muito bom, né, estar aqui com os meus colegas, falando sobre um tema tão importante. Pois é, infelizmente, o acesso a dados de qualidade e robustos ainda representa uma grande lacuna, principalmente em locais de maior vulnerabilidade. Como a Thaís ressaltou muito bem, tem regiões onde não se teve grande contribuição, né? Principalmente ali países do hemisfério sul, em que a gente vê uma escassez absurda de dados. Então, o acesso e a disponibilidade a essas informações ainda estão fortemente associados a uma desigualdade, né, regional. Uma vez que a gente vai depender de um financiamento não só de materiais e equipamentos, mas também da capacitação técnica especializada para isso, né? Então, a gente tem um cenário em que essas populações mais vulneráveis não só estão mais suscetíveis às mudanças climáticas e seus impactos, mas também tem a escassez de informação que vai servir como base para medidas de controle e resiliência. Porque quando a gente fala de mudanças climáticas e seus impactos, sem um embasamento de dados, é muito difícil, pois esses temas estão associados a diversas áreas, como meus colegas trouxeram, né, muito bem, é amplo, né, associado a diversas áreas do conhecimento e áreas que são de extrema complexidade. Então, que vão desde o entendimento e quantificação, levantamento das emissões de gases de efeito estufa, até todos os processos que esses gases vão sofrer na atmosfera, todas as interações, até as diversas consequências, né, que foi levantado muito bem, como, por exemplo, o aumento de eventos extremos, como seca, né, escassez de água e inundações, os desastres naturais. E a intensidade desses impactos, que em geral está muito linkada às características específicas aí de cada localidade, a particularidade da localidade. Então, para uma boa formulação de estratégias e políticas públicas que sejam mais eficientes, né, são fundamentais dados robustos, que elas sejam embasadas em dados robustos locais, que vão considerar aí as características, né, locais, e também informações técnicas científicas de qualidade, tanto no planejamento, que vão atuar tanto no planejamento de reduções e medidas de mitigação, como para estratégias de adaptação e resiliência, considerando aí as particularidades e a intensidade que elas vão sofrer esse impacto, né, de cada região. Então, esse acesso igualitário a dados que sejam de qualidade e que sejam por localidade, considerando aí as regiões, e que mais ainda sejam disponíveis publicamente, são ferramentas fundamentais para que mais pessoas e áreas, né, possam trabalhar em diferentes frentes, uma vez que, como levantado muito já, né, forte pelas minhas colegas, que as mudanças climáticas e o enfrentamento está relacionado a vários setores da sociedade. Então, eu finalizo a minha fala ressaltando, né, que nesse sentido a universidade é muito importante e as pesquisas que nós desenvolvemos aqui, elas atuam no preenchimento dessas lacunas, tanto no levantamento e aprimoramento desses dados, né, como no desenvolvimento do conhecimento que vai servir aí como subsídios para estratégias mais eficientes no enfrentamento das mudanças climáticas. Ah, legal, legal, Thalie. Não, sem dúvida, né? Essa coisa de boa informação. Fazendo uma paralela, né? Eu, o ano que vem, faço quase, não estou aqui para falar de mim, mas enfim, estou quase 30 anos aí, vou fazer 30 anos de carreira no jornalismo. E aí, quando me perguntam o que você faz? Não, eu conto história. Então, assim, se tem uma boa história, a coisa desenvolve, né? Hoje em dia, por mais que mudem as coisas, as plataformas, as formas de você empacotar, né, a história, como a gente diz no linguajar, no jargão jornalístico,
assim, pode ver as redes sociais, pode ver, né? Sou da época que na redação a gente não tinha internet. Quando eu comecei, não tinha internet, só tinha o orelhão para da rua você ligar para a redação. Então, você está falando, né, fazendo um paralelo bem grosso modo aqui, né, é isso. Eu acho que um dos grandes papéis da universidade, ainda mais hoje em dia, né, onde a gente tem essa discussão, o país, o mundo, né, está muito polarizado. Quanto mais informação bem fundamentada, bem embasada você tiver, mais fácil fica o debate e mais fácil fica também a construção de políticas públicas, né? Bom, mas enfim, já falei demais, vamos trazer agora para a conversa o especialista em gestão ambiental Alexandre de Oliveira e Aguiar, engenheiro químico pela Escola Politécnica da USP e também doutor em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Bom, Alexandre, então é isso, né? Nessa construção que a gente está tentando fazer, né, de justiça climática efetiva, né, de como a gente pode avançar nesse campo, eu imagino também que você concorde, não pode discordar, obviamente, que a universidade tem uma visão propositiva nisso, não? Obrigado também pela presença. Obrigado a você pela oportunidade, pela condução aqui do podcast. Bom, eu concordo, acho que a gente tem que ser propositivo, né? E eu acho que a universidade tem que ser propositiva em vários braços, né? O primeiro braço é o braço de formação de gente, formar pessoas, né? É um dos braços importantes da universidade, né? E aí, ela tem que dar o acesso a essas informações todas que estão aí a respeito das mudanças climáticas, né? A respeito das desigualdades sociais, a respeito das desigualdades regionais e locais, quer dizer, as necessidades de uma pessoa que mora no Nordeste do Brasil, aqui na Grande São Paulo, ou na Argentina, ou na Europa, né? Ou uma pessoa que mora na praia, na costa, e uma pessoa que mora no interior, são necessidades diferentes, né? É importante reconhecer essas diferenças de necessidades para desenvolver também um senso de justiça climática, né? Porque os recursos são diferentes para cada um, né? As vulnerabilidades são diferentes. Então, quando a Thais, a Luciana, a Taline falam de vulnerabilidade, né? É importante que a universidade forme as pessoas para compreender essa vulnerabilidade e tem uma coisa que não é só conhecimento, que é desenvolver esse senso de justiça climática, né? O que é justiça climática? Justiça é que quem impactou no passado pague hoje, né? Ou justiça é a gente conseguir que todo mundo tenha as suas necessidades satisfeitas e que ninguém seja forçado a mudar de lugar, né? Fazer uma migração forçada por motivos climáticos, né? O que é justiça climática, né? Isso não tem uma verdade absoluta, né? Isso envolve conceitos de moral, não só um conceito legal, né? E eu acho que então, esse braço de atuação da universidade no ensino, ele tem que ter essas duas questões. Tem que ter o acesso à informação, né? Que é um pouco o que a gente chama de esverdeamento dos currículos, né? Você colocar a informação climática, de meio ambiente, de sustentabilidade, né? Nos currículos de todos os cursos, não só dos cursos específicos, como engenharia ambiental, ou como biologia, ou como meteorologia, mas também nos cursos de administração, de arquitetura, de engenharia elétrica, né? De veterinária, seja lá quais forem os cursos. Todo mundo tem que ter essa noção, né? Eu acho que isso é uma questão importante. A gente tem no Brasil uma política de educação ambiental, né, que, se fosse levada realmente a sério, ela estaria funcionando para isso, né? Então, isso eu acho que é um pedaço que a universidade ainda precisa aprender a fazer mais, né? Acho que isso tem a ver um pouco com a formação dos professores, né? Nem todos os professores estão preparados para mexer com isso, às vezes são muito especialistas, né? Como é que ele faz esse link entre o conteúdo dele, né, e essa questão da justiça climática dentre todos os temas da sustentabilidade, né? Claro que tem a questão da pesquisa, acho que é muito claro né, que quando a Jéssica fala de tecnologia, né, quando a Luciana fala em entender os nexos, né, quando a Tairine fala, olha, temos que entender os mecanismos, né, climáticos de
essas conexões entre a água e a atmosfera, os processos biológicos mesmo, né? Tudo isso ainda tem lacunas para serem preenchidas, né? Mas não adianta a gente preencher as lacunas se a gente não conseguir falar com a sociedade, né? Antigamente, a redoma ao redor da universidade era maior, era mais intensa, né? Hoje, a gente já não está mais tanto nessa redoma, mas a gente tem muito a aprender para conversar com a sociedade, né? E aí, uma das formas que eu acredito muito é liderar pelo exemplo, que são as iniciativas de campos sustentáveis, né? Quer dizer, a universidade, né, no campo do clima, por exemplo, produzir os seus inventários de gás de efeito estufa, produzir os seus planos, né, para usar energias renováveis, né, produzir nos laboratórios que sejam mais eficientes, né, e gerem menos problemas ambientais, né? Então, tudo isso acho que faz parte, né? Quer dizer, quando a universidade lidera, por exemplo, e se abre para que as pessoas enxerguem nela, né, muito mais do que um bando de especialistas arrogantes, mas que, né, gente que está preocupada também com as questões práticas, né, como falou a Carolina, né, tem que colocar as coisas em prática, né. Eu acho que isso é uma questão importante, né. Agora, para colocar as coisas em prática do lado de fora, né, a gente precisa participar, né? Eu vejo que existem muitas redes, né? Redes de mulheres cientistas, rede de gente que mexe com a Amazônia, rede de gente, né? A universidade precisa participar dessas redes, né? E aí tem a questão do ativismo. Quando começa a participar dessas redes, né, começa a parecer ativista. E aí, numa sociedade polarizada, isso pode fechar o ouvido de certas pessoas, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Que a gente não... se a gente participa das redes, né? Se a gente se iguala no sentido de assim, né? Nós não estamos nem acima nem abaixo de ninguém. Nós somos parte da sociedade e temos que ser ouvidos e temos que ouvir como qualquer elemento da sociedade, né? Para evitar o que a gente chama o dilema da Cassandra, né? A Cassandra, que era um mito grego que tinha o poder de prever o futuro, mas que tinha a maldição de que ninguém ia acreditar nela, né? Isso às vezes acontece com a gente da universidade. Como é que a gente supera o mito da Cassandra, né? E consegue que as pessoas, né, escutem a gente, né? E eu acho que o ativismo é uma das formas, em alguns setores, para alguns setores da sociedade, né? A gente enxergar a gente como amigos. Agora, outros setores, talvez, para outros setores, isso não seja bom. A gente tem que aprender a atuar dos dois jeitos, né? E se inserir de verdade na sociedade, nessas redes. Eu acredito muito nessa questão das redes, né? Hoje com as redes sociais, tudo. Acho que isso é uma forma importante de atuação. A gente tem que aprender a mexer com isso. Muito bem, Alexandre. Bom, depois dessa citação mitológica aí da Cassandra e desse fecho, ele citou todo mundo já que falou e tal. A gente podia acabar por aqui o podcast. Muito obrigado, Alexandre. Foi um fecho bem interessante. Mas, bom, como você mesmo disse também, você já tentou aí definir o que é justiça climática. A gente está encaminhando aqui para o final do nosso podcast. O tempo passou rápido. Então, eu queria, na verdade, fazer essa provocação final para vocês. Assim, dá para definir justiça climática? O que é justiça climática, né? Como que a gente pode usar? Eu sei, eu concordo com você, Alexandre. Assim, é um termo que ainda está muito em discussão, tem várias nuances, é uma coisa bastante complexa e tal. Mas, enfim, gente, dá para definir o que é justiça climática para vocês? Quem quer começar? Eduardo, eu gostaria de começar, caso fosse possível. Vai, Luciana, pode ir, por favor. Como nós estamos aqui nessa conversa, é um conceito, portanto, a gente tem essas múltiplas possibilidades de leitura, mas a justiça climática envolve pensar que esses dilemas, esses cenários de clima possuem responsabilidades comuns, porém devolutivas diferenciadas. Estamos todos, sim, predispostos a conversar, a atuar, a trabalhar, a ter a responsabilidade para o tema de justiça climática diante de toda a possibilidade de eventos extremos,
que nós conversamos por aqui hoje, mas a devolutiva de cada ator dentro dessa governança é diferenciada. Envolve processos históricos, processos biofísicos, processos culturais, envolve gênero, envolve vidas múltiplas. Então, a justiça ambiental perpassa como conceito por esse caminho. Responsabilidades comuns e diferenciadas e em múltiplas escalas. Nas esferas internacionais, com os acordos internacionais, por exemplo, e numa perspectiva diária, quando nós fazemos escolhas, por exemplo, por produtos que tenham interesse por uma diminuição de emissão de gases de efeito estufa, por exemplo. Então, acho que justiça ambiental perpassa por tudo isso e perpassa por múltiplas vozes. Não, perfeito. Bem colocado, eu diria, porque realmente é isso, passa por aí, com certeza. Mais alguém, gente, quer se aventurar? Por favor, Carolina. Posso? Eu acho que as consequências das mudanças climáticas já estão aí, né? A gente não precisa contar para mais ninguém que elas já estão postas. E acho que a definição de justiça climática vem justamente no sentido de dizer que as consequências, né, desse aquecimento global não vão atingir a população de forma igual. A gente sabe que as populações mais vulneráveis serão as mais impactadas, né? Isso ficou bem claro agora no acontecimento de São Sebastião, com a chuva de São Sebastião, né? A gente acaba vendo que os menos favorecidos, né, os mais pobres, acabam tendo um impacto maior, né? Então, como é que a gente vai trabalhar essas políticas públicas, a implementação dessas políticas públicas, a resolução do problema a partir da justiça climática? Então, todo mundo vai ser impactado, mas de que maneira, né? As camadas da população serão impactadas. A gente sabe que essa população mais vulnerável, que acaba tendo ali uma condição menos favorecida, que estão na periferia da comunidade realmente, que estão nas encostas, que estão nas áreas mais suscetíveis ali ao desmoronamento, ao alagamento, às enchentes, enfim, acabam tendo um maior impacto, né? Então, como que a gente olha para esse impacto? A gente sabe aí que a temperatura vai chegar a 40 graus, mas uma pessoa que tem um ar-condicionado acaba sendo menos impactada do que aquela que não tem condição nenhuma de se precaver aí das consequências desse aumento. Então, acho que a justiça climática vem um pouco nesse sentido, né? Como é que a gente trabalha a adaptação, a mitigação, de maneira geral, mas como que a gente olha para essa população que vai ser mais impactada, que tem mais risco de morte, de perder ali tudo que foi sofridamente conquistado, enfim. Então, acho que a gente tem que olhar como um todo, mas olhar especialmente para essa população que vai ser mais impactada. Não, sem dúvida, né? Isso se aplica aqui, se aplica em várias partes do mundo, né? Nós temos várias ilhas aí, né? Lá no Pacífico, que correm o risco de desaparecer, enfim. Realmente é uma coisa importante a gente olhar para esse lado também. Mais alguém, pessoal? Pode ir, Alexandre, por favor. Eu estava pensando aqui, né? Isso não é uma coisa que eu escrevi antes, né? Mas para mim, assim, a justiça climática tem cara de um estado de funcionamento da sociedade, né? Em que cada pessoa sabe das suas necessidades, das suas vulnerabilidades, conhece as necessidades e vulnerabilidades dos outros e respeita essas necessidades e vulnerabilidades, né? E as pessoas de bom grado, né, atuam coletivamente para que funcione para todo mundo, né? Para que a gente, né, não tenha gente passando fome por causa de questões climáticas, para que as pessoas não precisem se mudar por causa de questões climáticas, né? Eu acho que esse estado homeostático, digamos, né? Eu não sei se a gente vai atingir um dia, né? Mas que é para onde eu acho que eu gostaria que fosse. Legal, muito bom.
E aí, pessoal, mais alguém quer definir aí o que é justiça climática? Eduardo, eu acho que Por favor, os Thaís. colegas já falaram bastante sobre a discussão da justiça climática, seus conceitos e definições. Eu acho que um comentário que talvez eu pensei enquanto eles falavam é onde a gente está implementando o conceito de justiça climática. Porque a gente fala muito sobre usar esse conceito na formulação de política. Mas aí até uma provocação que eu faço a gente está usando a justiça climática nas transformações, nos ambientes, nas instituições que a gente transita, como que a gente aplica, né, no dia a dia desses atores individuais, nesses grupos, nessas comunidades, o conceito de justiça climática. Porque não é só, e eu acho que uma coisa interessante do nosso programa, do Sustem, é que a ideia é que a gente tente integrar a pesquisa e todos os nossos saberes que a gente desenvolve, que a gente descobre junto, à prática. Então, a minha provocação estamos usando esses conceitos que a Luciano, a Alexandre, Carol, todos já definiram muito bem na nossa prática diária, nas universidades, nos ambientes políticos, estamos promovendo ou reforçando vulnerabilidades e inequidades. Então, eu acho que essas são posições que a gente pode começar a enfrentar, né? De tentar promover mais igualdade de gênero, tentar reduzir essas vulnerabilidades na medida do possível, financiamentos para áreas de pesquisas que são mais periféricas, mas que são tão relevantes e ajudam no debate e ajudam a gente a compreender melhor como que a gente vai transitar para essa economia, para essa sociedade que tenha menos impactos ambientais, que seja mais igual, que seja justa e de baixo carbono, como a gente fala, né, na economia. Então, acho que essa é uma questão que, para mim, é muito importante. A gente sair um pouco só da definição e dos conceitos, sabe? Também. Legal, Thaís, muito bom. Já tem um outro projeto de pesquisa aí agora, só para responder todas essas perguntas que você colocou. Muito bem colocado, sem dúvida alguma, é por aí mesmo. Jéssica, Tailine, querem falar mais alguma coisa? Não? Vamos encerrar o nosso. Só uma propaganda rapidinha. A gente falou bastante do Litoral Norte, e realmente foi uma tragédia que aconteceu no Carnaval aqui em São Paulo, né, no Litoral Norte paulista. 65 pessoas perderam a vida, né? Uma chuva muito intensa, é verdade, mas enfim, passa por planejamento urbano, passa. Mas eu só queria deixar aqui um recado, que a gente tem um outro podcast aqui do programa USP Sustem, do Núcleo de Fauna, Flora e Biodiversidade, onde esse assunto foi debatido também bastante, né? Essa questão específica do Litoral Norte. Por favor, Jéssica. Na verdade, eu só vou fazer um comentário complementando o que eu falei antes e com coisas que a gente também discutiu nos nossos encontros do programa USP Sustain, nesse grupo de emissões. Que eu falei antes das tecnologias de mitigação, né? E até uma coisa que a gente entrou em discussão foi que existem técnicas de mitigação para tentar reduzir a vulnerabilidade de determinadas populações, por exemplo, colocar um alarme que vá indicar para as pessoas saírem antes de ocorrer um deslizamento ou um alagamento, né? Então, diminuir o resultado, né, dessa injustiça climática para essas pessoas. Então, existe esse tipo de mitigação para tentar equalizar os resultados, né, da mudança climática. E também, o que eu falei antes era as mitigações referentes aos gases de efeito estufa em si. Então, são duas linhas bem diferentes, né, mas que de alguma forma se conversam também. É só esse comentário, assim, para finalizar. Legal. Não, bem colocado. Realmente são dois conjuntos, né, de ações que precisam andar em paralelo. Isso. Legal. Obrigada. Oi, Tailine, pode falar, por favor.
Então, finalizando mesmo, eu acho que a justiça climática é muito difícil ainda de definir, né? Tem muitas discussões a respeito, mas meus colegas colocaram muito bem, levantaram assim coisas que até me fez ficar pensando agora, né? Assuntos muito relevantes. E então, puxando aí para o que eu tinha falado, eu acho que um bom começo seria o acesso à informação, né? E nós que somos acadêmicos da universidade, ter esse olhar mais sensível a regiões de maior vulnerabilidade, né? As necessidades do outro, né? E não só nossas. Então, as pessoas que estão aí em regiões de maior impacto, né, em que os impactos serão mais severos, e a gente olhar para isso, pensando aí em cobertura de dados, pensando aí em informações mais relevantes para que possa ajudar, né, nas políticas públicas mesmo nessas regiões, para que possa dar um embasamento para que tenha uma resiliência maior, né, nessas áreas. Então, eu acredito que seria um bom começo, né, do nosso lado aqui, partindo. Não, sem dúvida, essa coisa da informação local, né? Por exemplo, no jornalismo tem isso, todo ano tem o pessoal do terceiro setor publica o Atlas ele chama Atlas Deserto de Notícias ou Deserto de Jornais, alguma coisa assim. Que tem muitas regiões do Brasil hoje que não tem mais o jornal local, que não tem ali a imprensa fazendo o trabalho ali no dia a dia, que isso é muito importante por vários motivos, inclusive por tudo isso que discutimos aqui. Bom, gente, falei para vocês, né, que o programa seria bastante legal. Então, se você gostou de mais esse episódio da série do programa USP Sustain Debate, espalhe ele para os amigos, para os inimigos, enfim, por todo o universo digital. Fique bem, até a próxima. Tchau.